Olá, se escreve, se fala muito hoje sobre uma caminhada, uma possível caminhada da sociedade ocidental para uma teocracia e, em modo particular, do Brasil, que é o nosso caso em específico. O que é uma teocracia? É quando a religião consegue se impor como pauta de Estado. Pensemos que, por exemplo, na antiguidade romana, greco-romana, a religião greco-romana regulava as relações do Estado. Isso se estende na Idade Média, no medievo e também na modernidade, claro, a partir já do cristianismo, não mais das religiões pagãs, de modo que no medievo a grande organização supraestatal é a Igreja. Na modernidade, com o nascimento dos estados, então nós temos a Igreja ou as igrejas que são departamentos do Estado, mas sempre reguladores das relações sociais. E para manter e para impor as pautas religiosas, evidentemente que se usa um aparato repressivo do Estado. No caso católico, o mais conhecido são os tribunais da Inquisição, que em uma sociedade homogeneamente católica persegue e, quando precisa, condena os hereges, ou seja, aqueles que pensam de modo diferente da religião majoritária e oficial de Estado. É claro que nos séculos 17 e 18, com o advento do iluminismo, essa ideia teocrática de Estado começa a ter um freio, vai recebendo um freio. E no Ocidente, eu imagino que nós não consigamos regredir para um pré-iluminismo a tal ponto de termos uma sociedade novamente regida totalmente por pautas e por lógicas religiosas. Seria algo impensável. No entanto, o que nós estamos vendo crescer no Brasil, não só no Brasil, mas falamos aqui em particular do nosso caso, nesse sentido de teocracia, ou de uma nova forma de teocracia. Temos visto agentes sociais profundamente religiosos que estão entrando nos poderes da República, portanto, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, e infiltrando pautas religiosas para cima daquilo que é a grande lei do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição. Então, gente que governa com a cabeça religiosa, gente que legisla o parlamento, que pensa as leis de forma religiosa, e gente que julga e que interpreta as leis de forma religiosa no judiciário. Isso é um grande perigo. Em uma sociedade democrática de direito, um Estado democrático de direito como é o Brasil, nós temos que entender que, para que eu tenha o direito de ser religioso e o outro tenha o direito de ser ateu, o Estado tem que ser laico. É a laicidade do Estado que garante os nossos direitos. Um Estado laico, repito, garante o direito que eu tenho de ser católico, como garante o direito que os outros têm de serem evangélicos ou de praticarem outras religiões e de cultuarem outros deuses ou simplesmente de serem ateus ou agnósticos, de não terem nenhum tipo de vinculação religiosa. Por quê? Porque o Estado está acima da pauta religiosa. Aquilo que está acima de nós é apenas e somente a Constituição. E é isso pelo qual nós temos que lutar. Diante dessa escalada que nós temos a nível global, mas, repito, em particular no Brasil, de uma sociedade que começa a caminhar para a imposição, novamente, de visões religiosas de mundo para cima, para além da Constituição, nós temos que dar um freio como sociedade a isso, recordando a laicidade do Estado. O Estado é laico e deve permanecer laico para que os direitos sejam garantidos. Um Estado religioso traz apenas sofrimento. Para a minoria, pode ser, mas traz sofrimento. Traz sofrimento para quem não pensa daquela maneira. Pautas religiosas servem para as religiões. Visões de mundo religiosas servem para grupos que as professam. O Estado está acima disso. Aquilo que regula o Estado é apenas e somente a Constituição. Portanto, o que nós podemos fazer? Bom, nós temos em mãos sempre ainda o poder do voto. Nunca se deve votar em alguém que vem professar pautas religiosas como pautas políticas.
Não interessa para a sociedade se o prefeito, o vereador, o governador, ou o presidente, ou o senador, ou o deputado são católicos, são evangélicos. Não interessa isso. Interessa o que ele propõe para a sociedade como melhoria para o bem comum, como política pública. Mas não interessa a religião dele. Se ele é ateu, ou se ele é católico, ou se ele frequenta a Umbanda, isso não nos interessa. Nos interessa o que ele entende por questões ligadas ao bem comum, a economia, a saúde, os serviços sanitários, essas coisas. Basicamente essas coisas. É a arma que nós temos. E é uma arma que já atinge o parlamento e que atinge também o executivo. Portanto, é uma arma muito forte. E tendo, evidentemente, eleito pessoas para o parlamento e para o executivo que não pensem o Estado de acordo com pautas religiosas, nós não teremos depois ninguém no judiciário que vai julgar a partir de pautas religiosas. Vamos trabalhar para que a sociedade não caia neste erro do passado, porque uma sociedade religiosa, no sentido de teocrática, de que imponha normas religiosas aos outros, é uma sociedade fadada a gerar sofrimento.